Olá! Finalmente eu terminei aqui o livro 3 da trilogia 1Q84 do japonês Haruki Murakami, e a essa altura do campeonato o Murakami ainda está nos empurrando mais perguntas do que respostas. O cara tá aqui pra confundir, não pra explicar, e pra ser bem honesto, eu já esperava que fosse assim. Então, eu concluí aqui a trilogia, né, nesse terceiro volume, e aí, obviamente, as expectativas todas giram em torno do Tengo e da Aomami. Quer dizer, nesse último volume aqui, será que eles finalmente vão se reencontrar? Vão ficar juntos naquele universo paralelo do 1Q84? Será que eles vão de alguma forma conseguir derrubar ou burlar todo aquele sistema, né, que parece tão ilógico, de modo que eles possam ao menos escapar ali daquela realidade? Então, essas são as perguntas norteadoras aqui desse volume final, mas não vai ser por esse caminho que as coisas necessariamente vão acontecer aqui. Antes de mais nada, eu tô lendo, né, a trilogia 1Q84 desde o mês de agosto. Eu vou deixar linkado aqui embaixo os links para os demais vídeos ali sobre o livro 1 e o livro 2, caso você tenha interesse. E esse volume 3 é o maior até então aqui em extensão da trilogia, e pensando nele como um livro de encerramento, né, vai ser incrível como que o Murakami ele vai desacelerar ainda mais as coisas. Então sim, a gente tem respostas sobre alguns pontos, a gente já sabe mais ou menos, ou não, o funcionamento daquele universo paralelo, toda a motivação ali de cada um dos personagens, mas ainda assim, esse foi o livro em que eu senti que toda essa parcimônia bem característica aqui do Murakami foi muito mais contra do que a favor na experiência aqui de leitura. Primeiro porque o Murakami ele vai fazer um movimento muito curioso aqui nesse livro, que é o de adicionar um terceiro ponto de vista. Então, além do Tengo e da Aomami, que já conduziam toda a narrativa ali em capítulos alternados, cada capítulo dos livros anteriores era contado sobre o ponto de vista de cada um desses dois protagonistas. Nesse daqui, a gente tem o ponto de vista também do Ushikawa, que é aquele cara misterioso que fez aquela proposta indecente lá ao Tengo, lá no livro 2, e que vai se revelar um investigador contratado para encontrar a Aomami depois do envolvimento dela ali na morte do líder do Sakigaki. E assim, um terceiro ponto de vista talvez possa até parecer interessante, mas não vai ser tanto assim. A vida aqui nesse mundo não é nada além de um quebra-cabeças sem resposta. Isso não é uma coisa mais trágica? Você resolve, mas nunca chega ao fim. Ninguém te oferece uma resposta. E, no entanto, você é obrigado a continuar resolvendo. Então, nessa trilogia, eu gosto muito de todos esses elementos surrealistas que nos escapam, justamente quando a gente tenta estabelecer alguma relação entre eles. Acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse volume em particular foi toda a questão ali do cobrador da NHK batendo insistentemente ali na porta da Aomami. Tem uma coisa meio de horror naquela situação que eu achei muito boa. Mas, de forma geral, o negócio realmente é bem arrastado aqui no livro 3. E não de um jeito imersivo, como é nos outros dois, mas com leve enfado mesmo. A gente tem essa protagonista que até então era incrível, que é a Aomami, que tá sendo procurada ali pelo Sakigaki depois da morte do líder deles. O Ushikawa tá na cola ali dela e do Tengo, e durante boa parte da história a Aomami ela vai estar isolada ali no apartamento, no qual ela não pode sair, né, justamente porque ela é uma foragida, né, e aí ela descobre que tá grávida. Pois é. E ainda assim, tudo ali parece muito andar em círculos, e os capítulos do Ushikawa também, eles parecem repetições com leves variações, e os do Tengo, sinceramente, são de longe os mais chatos. Então, eu diria que o Q84 é um comentário bem pós-moderno de como que a gente se relaciona também com expectativas na ficção, porque, mais uma vez, a gente está se encaminhando para uma possível resolução das coisas, só que o Murakami, ele traça um caminho até anticlimático, em certo sentido aqui, e essa coisa de brincar com as expectativas vai ficar evidente quando o Murakami também vai fazer um link com outro grande autor da literatura universal aqui nesse volume. E esses links que o Murakami faz, né, assim como foi o caso ali do Chekhov no livro 2, eles vão acontecer sempre de forma que ele incorpora elementos da ficção daquele autor dentro aqui da própria história dele. E nesse caso aqui do livro 3, eu tô falando então do Proust e da sua grande obra, né, Em Busca do Tempo Perdido. Mas, como eu falei, inclusive eu também devo ter mencionado isso lá no vídeo sobre o livro 2, todas essas referências sempre vão servir, antes de mais nada, a nível de comentários metalinguísticos. Então é como se o Murakami ele se valesse desses autores
para enfatizar o fazer ficcional e a partir daí brincar justamente com um tipo de expectativa que o leitor constrói a partir dessas associações e dessa forma até mesmo esse exercício de criar teorias, né, seria até redundante nesse caso aqui, no sentido que qualquer versão, qualquer coisa que você queira acreditar, ela vai conseguir se encaixar nessa história, porque é o Murakami realmente mostrando que entende o funcionamento dos princípios ali mais convencionais da narrativa, né, e aí ele acaba falando assim, quer saber? Não. Mesmo que tudo se parta, mesmo que o mundo inteiro desmorone ao meu redor, enquanto você estiver ao meu lado, eu estarei bem. Foi isso que me manteve viva até agora. Então, eu já devo ter citado uns 25 gêneros literários com os quais o 1Q84 flerta, mas eu vou finalizar aqui dizendo que esse daqui pra mim é um grande conto de fadas. Todos esses elementos ali de thriller, fantasia, realismo mágico, distopia, enfim, tudo isso ali vai culminar no grande romance, né, entre o Tengo e a Aomami, aqueles amantes impossíveis, condenados a estarem sempre em descompasso naquele universo paralelo, onde o grande percurso no final das contas vai ser então o de superar os obstáculos que os mantém separados. Então assim, esquece povo pequenino, os duplos, Crisálida Giar, as duas luas lá no céu de Tóquio, a Fukairi, o Sakigaki, enfim, nada disso importa, né? O próprio Murakami já dava essas pistas de que não daria uma explicação formal aqui para sua história, porque simplesmente não interessa. Então, a grande unidade norteadora dessa trilogia aqui é, de fato, o amor de infância que, por sua pureza, resistiu até mesmo a uma mudança de universos. Essa realmente vai ser a ideia governante aqui nessa trilogia, né? E apesar de tudo, apesar de não ter curtido tanto aqui esse último volume, eu gostei aqui do final, do Tengo e da Aomami, e eu gostei também da trilogia como um todo. Eu devo dizer que, desde o livro 1, eu já tinha esse sentimento de que essa sim seria uma história que não seguiria uma conclusão muito convencional. E quanto a isso, eu não fui deixado na mão. Como eu falei, o único problema pra mim, de fato, é justamente que esse é o livro mais modorrento aqui dos três. E é isso, de forma geral, eu gostei também da trilogia 1Q84, querendo ou não, é muito prazeroso toda essa atmosfera que Murakami consegue imprimir, de um surrealismo muito fino. Eu acho que o grande mérito dele é como que a obra se autocomenta justamente por toda essa construção daquele universo paralelo, a forma como essa construção acontece, ou seja, aqui na própria história, aquele universo de 1Q84, ele é construído justamente pela ficção. E eu quero ler outras coisas do Murakami sim, e o lado bom é que os demais trabalhos dele são livros únicos, né? Ou seja, nada mais de trilogia. E é isso, o saudão aqui do 1Q84 é que essa é uma leitura, sobretudo, sobre a experiência em si, é sobre o percurso, muito mais do que qualquer tipo de satisfação que o encerramento mais convencional possa proporcionar, ainda que o final seja também relativamente satisfatório, pelo menos pra mim foi. E é isso, me conta aqui o que é que você achou da conclusão aqui do 1Q84, se você gostou aqui do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal também se não for inscrito. Muito obrigado por acompanhar essa maratona aqui 1Q84, né? Um abraço e até a próxima.